Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sei que você gosta de histórias sobre lugares desconhecidos e coisas que desafiam a nossa compreensão sobre a realidade. Por isso, eu quero que me responda. Você conhece os animais que habitam as profundezas do oceano? As dificuldades para a exploração do oceano são enormes. Primeiro, por causa da sua enorme extensão e profundidade. Depois, por conta da grande pressão das regiões mais profundas. Essas dificuldades fazem com que a maior parte do oceano seja ainda desconhecida. É quase um outro mundo submerso nas águas. Sendo um lugar desconhecido, algumas pessoas chegam a acreditar que um tubarão extinto, o megalodon, na verdade, ainda existe e está escondido no ponto mais profundo do planeta, a Fossa das Marianas. E se for verdade? A Fossa das Marianas é o lugar mais profundo do planeta. Com mais de 50 quilômetros de largura e 2.550 quilômetros de extensão, a fossa é um vale. O seu ponto mais profundo chega a aproximadamente 11 quilômetros e é conhecido como Challenger Deep, localizado na região leste das Ilhas Marianas, no sudoeste de Guam, no Pacífico. Apenas 3 pessoas já desceram nesse lugar. Na Fossa das Marianas, a pressão é 1000 vezes maior do que a pressão que sentimos ao nível do mar. Apesar de ser um ambiente inóspito, a região abriga uma diversidade de vida animal e vegetal. Na região, podemos encontrar animais invertebrados e peixes bem diferentes. Algumas espécies são mais comuns, como o linguado, já outras são mais raras, como o peixe pescador, conhecido por produzir luz para atrair suas presas. Durante muito tempo, era desconhecida a existência de vida animal nas profundezas da região. Mas em 1985, o pesquisador Robert Ballard conseguiu identificar a presença de diferentes seres a mais de 4 quilômetros de profundidade. Por meio de veículos automatizados, o cientista provou que o limite da vida marinha era muito maior e que muitas espécies vegetais e animais se adaptaram à vida nas profundezas. Em 2017, os cientistas documentaram a existência do peixe-caracol, que foi localizado a 7 quilômetros e 966 metros de profundidade na Fossa das Marianas. Essa espécie já tinha sido avistada em 2014, mas só recentemente foi registrada e estudada. Os cientistas acreditam que depois desse limite de profundidade, não seja possível existir outros tipos de peixe. O ponto mais abissal da Fossa das Marianas se estende por mais 3 quilômetros do local onde vive o peixe-caracol. Acontece que talvez seja quimicamente impossível que alguns peixes consigam viver em profundidades maiores. Nessas regiões, a pressão pode ser tão grande ao ponto de desestabilizar as proteínas dos animais. Já sobre o megalodon, a crença de que ele sobrevive escondido no oceano pode estar relacionada com a identificação do tubarão Boca Grande em 1976. Ele foi visto pela primeira vez nadando nas águas do Havaí, o que na época foi uma descoberta surpreendente. Mesmo sendo um animal muito grande, medindo até 6 metros de comprimento, ele habita as regiões profundas do oceano. Acontece que existe uma grande diferença entre as duas espécies de tubarão. O megalodon é um animal carnívoro, um caçador. Por isso, seus hábitos alimentares são diferentes. Para você entender melhor, eu vou explicar. Assim como o tubarão branco, que também é um predador, ele precisa frequentar as regiões menos profundas do oceano,
onde a diversidade de animais é abundante, ao contrário do ambiente das profundezas, em que as condições são inóspitas para muitas espécies. Diferente dos predadores, o tubarão boca grande, encontrado em 1976, consegue viver em águas mais profundas, porque ele é uma das 3 espécies de tubarão que se alimentam de plâncton, assim como o tubarão-baleia. O seu hábito é nadar com a boca aberta para filtrar a água e ingerir plânctons e medusas. Durante o dia, o tubarão boca grande fica em águas mais profundas e conduz migrações para baixo, seguindo os cardumes de peixes conhecidos como krill. Mas à noite, o animal costuma nadar em locais mais próximos da superfície. Apesar de ser muito raro encontrar um tubarão desses, já foram feitos 50 registros oficiais dessa espécie. Hoje em dia, existem cerca de 375 espécies de tubarões espalhadas por todo o mundo. No Brasil, já foram identificadas 80 espécies. Esses animais fazem parte de famílias e ordens muito antigas. Os registros dos primeiros tubarões datam de mais de 400 milhões de anos atrás. Eles são peixes que desempenham um papel fundamental para o equilíbrio biológico e para a limpeza dos oceanos, por serem capazes de tragar animais mortos. São animais com uma grande capacidade sensorial. Por exemplo, eles são capazes de identificar a presença de uma gota de sangue mesmo a 30 metros de distância. Conseguem encontrar uma presa através da percepção de vibrações na água ou de emissão de impulsos elétricos. De modo geral, os tubarões são carnívoros e se alimentam de diversos animais marítimos, como peixes, crustáceos, lulas e tartarugas. Diferente da imagem que temos de um monstro devorador de pessoas, o tubarão não gosta de carne humana. Acontece que eles podem confundir os seres humanos com suas presas habituais. Outra característica dos tubarões é que eles costumam viver em águas costeiras e oceânicas, em todos os oceanos e mares do planeta. Podem habitar desde as áreas mais próximas da superfície até as regiões mais distantes. De modo geral, preferem águas mornas e, por isso, podem nadar em direção às praias. Em sua maioria, os tubarões podem viver até aproximadamente 80 anos. Mas existe uma exceção: o tubarão da Groenlândia. Desde a década de 1930, os biólogos sabiam que esse tubarão poderia viver até 400 anos. Só recentemente, em 2016, que um estudo publicado na revista Science conseguiu comprovar essa estimativa de idade. O que é impressionante, porque o mar pode não ser um lugar tão favorável para a sobrevivência. O animal pode enfrentar escassez de comida e até mesmo diversos tipos de doenças. Por isso, o tubarão da Groenlândia ficou conhecido como tubarão ancião. Agora, mais impressionante ainda é a história dos ancestrais desses tubarões que habitam hoje os oceanos. Durante milhões de anos, eles sofreram 3 processos principais de adaptação. Quando linhagens de tubarões se definiram, por causa desse histórico evolutivo, a espécie conseguiu sobreviver a momentos de extinção em massa, sendo um dos animais mais antigos do planeta. Diversas espécies viveram nos mares do nosso planeta muito antes dos tubarões que conhecemos hoje. Algumas linhagens de tubarão conseguiram se adaptar melhor e, por isso, deixaram sucessores que existem atualmente, enquanto outras não conseguiram acompanhar a evolução. O megalodonte, ou megalodon, foi um desses tubarões ancestrais, mas que não conseguiu se adaptar às mudanças do ambiente e, por isso, foi extinto. Os fósseis mais abundantes dessa espécie são os dentes. É por meio deles que os cientistas conseguem identificar suas características físicas,
sua localização e hábitos alimentares. Esse animal vivia por todas as partes dos oceanos e era o maior predador da vida marinha. Os locais onde os fósseis foram encontrados indicam também que a espécie costumava nadar em águas menos profundas. A estimativa é de que um tubarão da espécie poderia chegar a 20 metros de comprimento, e as fêmeas eram 2 vezes maiores que os machos. Uma curiosidade que talvez você não saiba é que megalodon significa dente grande. E esse nome não foi dado por acaso. A boca do animal media aproximadamente 3 metros de largura e seus dentes eram enormes, quase do tamanho de uma banana. Só para você ter uma ideia. O megalodon pesava entre 50 a 75 toneladas e se alimentava de baleias, golfinhos, focas e provavelmente de outros tubarões. A estimativa é de que o animal necessitava comer cerca de 900 quilos por dia. Por causa dessas características físicas e do hábito alimentar típico de predadores desse porte, os cientistas acreditam que é impossível que o tubarão sobreviva escondido nas profundezas do oceano. Mesmo assim, quero fazer alguns exercícios de imaginação com você. Vamos pensar num cenário hipotético, em que fosse possível o megalodon resistir em águas profundas. Mesmo assim, o tubarão precisaria migrar em alguns momentos até regiões menos profundas para conseguir suprir as suas necessidades alimentares. Nessas migrações, em algum momento, o animal que chega a até 20 metros de comprimento já teria sido avistado, não é mesmo? Agora, vamos imaginar outro cenário. Alguns internautas chegam a especular que a espécie teria sofrido adaptações, modificado seus hábitos e passado por um processo evolutivo durante milhares de anos. Bom, eu não sou biólogo, é verdade. Mas você não acha que, nesse panorama, o megalodon não teria passado por um processo de especiação e teria dado lugar a outra espécie? Eu acredito que sim. A verdade é que, provavelmente, o megalodon foi a última espécie de uma linhagem específica de tubarões. Por isso, a ideia de que a espécie esteja escondida nas profundezas parece mais assunto de ficção científica, onde tudo é possível. Bom, uma vez tudo sendo possível na ficção, digamos que nas misteriosas águas do oceano se esconda um dos maiores predadores que já existiu no mundo, hein? Seria isto incrível, não é? E se for verdade?